Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, o programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O programa de hoje tem a participação do Orlando Matos, que eu vim descobrir aqui que é pastor. Achava que o pai dele que era pastor e no fim ele é que é o pastor, né? E quantas igrejas a Assembleia de Deus tem hoje em Blumenau? Nós temos assim, somos dividido por setores. Então nós temos 32 setores, né? E os setores daí são divididos em congregações, né? Nós temos ao todo mais ou menos 101 a 102 igrejas que estão em atividade. São 16 bairros que nós temos, né? São 32, já 2 por bairro. Isso. E depois... mas é muito extenso, né? Muito extenso. Pega a parte da Itupava Central ali, né? Pega ali, a extensão é muito grande. Mas também pode ser um templo pequeno também, não precisa ser... Não, né? Às vezes uma sala da casa já dá para reunir o pessoal e começar. Os regionais aí são templos grandes, né? E as outras são menores, né? Mesmo assim tem congregações que não são pequenas, não, são bem assistidas. Agora vamos falar um pouco da família, né? Você casou cedo? Sim, nós casou com moça da igreja? Isso. Nós casamos em dia 1º de maio de 1976. Né? A minha esposa é de uma família grande, são 10 irmãos. Qual é a família dela? Qual é a família? Provesi. Provesi italiana. Isso. Matos é português, né? Da minha parte, a minha avó paterna é Porto, e minha avó materna, meu avô, né? Aliás, a minha avó paterna é Porto, meu avô Matos, né? E do lado da minha mãe, minha avó é Alves e o meu avô Gonçalves. Então é muito mais português do que italiano. Mas eu acho legal isso no Brasil, que nós temos essa misturança, né? E da minha esposa, por exemplo, da parte do pai da minha sogra, o pai da minha sogra é Paulo. E o pai da minha sogra, quer dizer, o avô da minha esposa, ele falava italiano, português e alemão. Olha. Que eu acho que esse é o tipo da coisa que nós temos por obrigação dos pais ensinar as crianças, né? E nós somos muito relaxados nisso. Eles falavam 3 línguas e os filhos... Pois é, não, a minha mãe, o pai dela era italiano nato, e a mãe dela era de uma família germânica aqui de Campo Alegre, né? A minha bisavó, esse foi o primeiro casamento que foi feito ali, foi um padre lá de Joinville para realizar os casamentos, os colonos que chegaram lá. E a minha mãe também, um alemão português, né? Podia me ensinar. Eu já saí de casa falando alemão, italiano e português. Essa dinâmica familiar é interessante, porque assim, a minha avó nasceu em 1900. A outra avó, mais ou menos assim, 901, 902, 903, por ali, né? Mas a da minha avó materna, que eu tive mais contato, ela tinha uma família... Ela era 7, 8 irmãos, né? Era normal, né? Então o nome dela é Rita. Só que quando ela nasceu, começaram a chamar ela de Ninha. Virou Ninha. Aí era a Ina, tinha a Ana, tinha a Ninha, foi. Quando nasceu a última filha, botaram o nome de Rita também. Agora, a sua mulher eram 10 irmãos, né? Sim. Quer dizer, como é que eles davam conta de sustentar esse pessoal todo, né? O pessoal trabalhando, os filhos no quintal tinha e era controlado, pé de fruta, tinha verdura, tinha, né? Era controlado. Galinha. Né? E era a família bem nutrida, bem educada, né? Hoje, se você tiver 4, 5 filhos, não consegue mais manter a família, vai ter que entregar os filhos. Eu sempre elogio eles, porque eu nunca vi eles, 10, brigarem. Nunca. Cada um na sua.
Nunca. Parece que estão brigando, sabe, quando eles falam entre si, né? Todos falaram gritado, né? Falam alto, gesticulam, mas sem briga, né? Meu pai também falava bem alto, era bem espontâneo, né? Às Sim. vezes eu e ele conversando lá em casa, a vizinha pensou que nós Estava brigando, né? É isso aí. E filhos? Nós temos 4 filhos. 4 filhos? 3 homens e uma mulher. Uma moça é mais nova, não? Não? Ela é a terceira. A terceira. É a terceira. Mas o primeiro já está com 46 anos, o outro com 44, a filha com 43 e o mais novo com 38. Ela estava chegando aos 40 também. Está chegando lá. Já tem um bisneto. É um bisneto, é? Olha só. Mora em Portugal. Nasceu lá. Nasceu lá em Portugal. Nasceu em Portugal. O que esse é filho do filho, filho da filha? Do filho mais velho. Do filho mais velho. E aí tem uma neta, né? Uma neta e um neto dele. E a neta então foi embora para Portugal. Está trabalhando lá? O marido dela trabalha numa empresa grande lá. Ele é português ou é brasileiro também? Não é brasileiro também. Brasileiro também. Brasileiro. Aliás, está cheio de brasileiro em Portugal, né? Parece que tem. Não, e eles precisam, né? Precisam. Mão de obra e... É que assim, eles... se bem que nós estamos entrando nessa fase de começar a diminuir também, né? Sim. Nascimento. E aí, quando eu vivia na Alemanha, eu sempre dizia para aquelas moças lá, que eu conhecia, pô, vocês não querem ter filho, eu quero ver quem é que vai pagar a aposentadoria de vocês, né? Pois é. Quem está pagando hoje são os estrangeiros que trabalham lá, que recolhem, senão eles já estavam com dificuldade. Mas a dinâmica familiar e tal, isso a gente observa assim aqui em Blumenau. Nós ali no Lar Betânia, esse começo de ano agora está faltando bebê. Não conseguimos fechar as vagas. Imaginou? Aí eu vou conversar com a Secretaria de Educação, então vamos botar crianças de 4, 5 anos, que nós estamos 17 crianças na fila. Então vamos chamar esse, vamos atender esse. Bebezinho não tem mais. Mas daqui a uns 9 meses, 8 meses, já começa a aparecer de novo. Mas, por exemplo, já a sua família já é uma família numerosa, 4, né? Eu, quando fui para a Alemanha, eu tinha 3 filhos, e aquilo era uma coisa, chamava atenção, né? Achava um cara de coelho, certo, né? E aí da prefeitura de Colônia, todo mês vinha ingresso para piscina pública, para teatro infantil, sabe? Para ter uma vida social, porque era uma família numerosa, né? E a gente achava que 3 até era pouco, né? Porque antigamente aqui eram 6, 8, 10, 12, 14, 16, né? A alegria do cidadão era os filhos mesmo, né? E mais ainda os netos, né? Quem chega numa idade assim, acima de 70, né? A gente vê o valor dos filhos, né? O valor dos filhos. Né? Ainda mais se tem filho assim que honra o pai e a mãe. Né? Isso que é importante, né? Porque, infelizmente, com essa história de droga, né? Meu Deus do céu, né? É muito triste, muito triste. O que tem acontecido e são milhões de reais e de dólares que correm por todo lado, né? Até na África, esse país miserável lá, gente viciada em droga também, né? Isso aí é a destruição da família, né? E às vezes a gente vê assim muitas atitudes, né? Governamentais, inclusive, né? Legislações e tal. Proíbe isso, proíbe aquilo, outro, né? E assim as famílias vão se deteriorando e... Infelizmente. Lamentavelmente. Então vamos fazer uma pausa para não darmos comerciais e já a gente volta com o 4º e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Orlando Matos, pastor da Igreja Assembleia de Deus.